Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Verônica Sara, eu sou psicóloga, sou mãe do Inácio, da Zara, uma pet, né, um husky, casada. A gente tem um estilo de vida bem peculiar, que a gente se muda muito, mas aqui no canal você encontra vídeos sobre autoconhecimento, sobre maternidade, vida real, estilo de vida saudável e muitas mudanças pelo Brasil. Então, para você que caiu aqui de paraquedas, já lhe convido a fazer parte da nossa família, já deixar seu like, já clicar no se inscrever e sejam muito bem-vindos. Feliz ano novo, meu povo, que esse ano seja muito abençoado, com muita saúde, muita prosperidade, muita união e amor para a família de vocês. E muito obrigada pela companhia diária que vocês me fizeram em 2023. E se Deus quiser, estaremos juntos em 2024 também. E nesse vídeo eu vou contar sobre o meu processo de emagrecimento, como eu consigo me manter saudável por muitos anos, mais de 11 anos, como emagreci 36 quilos depois da minha gestação. Vou contar detalhes para vocês de todo esse processo. Como eu consegui sair disso aqui para isso aqui. Lá no meu Instagram eu já tinha contado sobre esse processo de emagrecimento, porém aqui eu precisava deixar registrado no YouTube e além disso atualizar vocês, porque eu passei por um processo pequeno, mas também nesse ano, no ano passado, no caso, né, de 2023, de emagrecimento, né, de perca de peso também. Vou tentar deixar esse espaço aqui vazio para eu tentar colocar fotos, tá? Para vocês, para deixar ilustrado, para vocês acompanharem de fato esse processo. Então, o que eu tiver, eu vou deixar aqui, tá? Ou vídeos também vou tentar encaixar. Vamos lá. Bom, eu sempre fui uma criança grande. Eu nunca fui uma criança esmirradinha, pequenininha, mas eu não era obesa. Eu sempre fui grande, me desenvolvi, né, muito rápido. E era aquela criança rechuchundinha, sabe? Com colchão, bundinha, aquelas coisas assim, que todo mundo acha muito fofo quando criança. Só que na minha pré-adolescência eu comecei a ganhar muito peso. Eu tinha algumas questões pessoais, assim. Enfim, adolescência e muitas questões familiares para ser trabalhada em mim. E isso fez com que eu me trancasse no quarto e eu comia muito. E a minha mãe via, acompanhava as minhas questões, né, que uma pessoa acima do peso normalmente passa. Eu passei. A perna muito assada, comprar uma roupa, aquele sacrifício, aquele choro. Ai, era péssimo, gente. O ir comprar roupa era péssimo. Além disso, todas as questões de exclusão, sabe? Mas eu sempre fui de muita atitude, assim, eu nunca me importei tanto com a opinião alheia, mas é óbvio que você percebe que as pessoas de alguma forma te excluem. E a minha mãe tentava me ajudar. Ela tentava falar comigo pra gente procurar ajuda de um profissional. Ela perguntava se eu não queria ir num nutricionista. Enfim, ela tentava de várias formas buscar ajuda, mas eu não queria. Naquele momento eu não queria. O que eu queria naquele momento era simplesmente comer e viver a vida do jeito que tava dando pra viver. Só que com 13 anos, né, e o que eu parei pra pensar um pouco era que o que me incomodava era a minha falta de liberdade. Eu não tinha liberdade para fazer as atividades que eu gostaria de fazer. Eu não tinha liberdade de vestir o que eu queria vestir, de ir em eventos que eu queria ir, porque sim, eu deixava de sair algumas vezes, porque eu chorava, enfim, aquele processo de escolher uma roupa para sair me incomodava muito. Então eu deixava de ir em alguns lugares. Outros que eu ia muito mal-humorada, né, com uma cara muito fechada, porque é lógico, você começa aquele processo de se arrumar e você já, tipo assim, tem que ir em tal lugar. Você já começa a imaginar tudo que você vai passar, né? A questão de se olhar no espelho, de outro mesmo, com aquela realidade que você não queria ter que enxergar, mas que é verdade. E aí, um belo dia, eu pedi pra minha mãe me levar numa endocrinologista. A minha mãe tinha tireoide, né? Tem tireoide. Então eu pensei, vai que eu tenha também. No fundo, a gente sabe que não é bem isso, porque a gente come igual uma capivara. Mas eu queria ter certeza se era alguma questão de saúde ou se era alguma questão
só minha mesmo, né, de alimentação. Assim foi feito, ela me levou na endocrinologista, chegou lá, ela fez a minha bioimpedância, me pesou, enfim, fez todo aquele processo. Eu estava exatamente com 82 quilos, eu tinha 13 anos, ela me passou uma dieta. Na época, gente, eu falo na época porque isso tem mais de 15 anos, uns 18 anos. Então, para mais se duvidar. Então, quase 20 anos. Naquela época, sim, o processo de emagrecimento se baseava muito no Diet Light. Daquela época para agora, do ano de 2024, várias questões, vários artigos científicos, várias comprovações, vários testes, enfim, estudos foram realizados. E hoje em dia a gente é muito mais rico em informação do que fazer, qual processo, sabe? Enfim, vários processos, vários tipos de dieta, como de fato chegar numa alimentação mais saudável, num estilo de vida mais saudável. Então, daquela época para agora, a gente é outro mundo. E hoje em dia a gente sabe que para você ter um processo de emagrecimento, você não precisa comer diet e nem light, necessariamente, né? Estudos também que comprovam que, na verdade, você não precisa nem de diet light, nem com diabetes, nem com colesterol alto. Se você fazer uma alimentação baseada em comida de verdade, você já tá no melhor caminho. Mas isso, enfim, são muitas questões. Mas vamos prosseguir o esquema da história. Sair de lá com uma dieta e com pensamento só depende de mim, porque não é questão de saúde, sou eu mesma, no caso. E enfim, fazendo aquela dieta, consegui emagrecer. Dos meus 82 quilos, eu passei para 69, 70 quilos. Alcancei o que eu queria, tava me sentindo muito melhor. Eu sempre fui mais alta, eu sempre fui alta, né? 1,70, então, assim, aquele peso pra mim tava super ok, super saudável, vamos dizer assim. E eu tava muito feliz. Me mantive nesse peso por anos, até os meus 26 anos. Foram o quê? 11 anos me mantendo neste peso entre 69, 70, 71. E todo esse processo aconteceu comigo levando marmita. Hoje em dia é muito natural levar marmita, de uma forma assim geral, é muito natural levar marmita. Mas na época isso não existia. Então, era muito feio levar marmita, gente. Era muito criticado na faculdade, aonde eu tava, sabe? As pessoas olhavam com um olhar assim, me julgando. E sim, eu levava. Levava meu Danone, levava minha granola, levava minhas coisinhas, tudo separadinho em vasilha e comia. Nessa fase, eu me mantive comendo coisas mais diet light, comendo de 3 em 3 horas, mastigava muito bem. Nesse processo, desde sempre, desde quando eu comecei meu processo de emagrecimento, uma das coisas que mudou a minha vida foi mastigar bem. Então, eu contava a minha mastigação, sim. Hoje em dia eu como mais normal, mas ainda como lento, né? Contando devagar. Na época, gente, vocês não estão entendendo, ninguém suportava comer junto comigo, né? Da minha família e tal. Por quê? Porque eu comia muito devagar, muito devagar. Porque uma das coisas que a profissional falou foi: você precisa mastigar, contar tantas vezes de mastigação, porque é o tempo que a informação chega no seu cérebro de que você está saciada, ou seja, você come menos. Quando você come muito rápido, não dá tempo de chegar essa memória e você acaba comendo mais. Foi o que funcionou pra mim e o que me fez me manter, né, feliz comigo, vamos dizer assim, por anos da minha vida. De fato, eu tinha aprendido a comer melhor, entre aspas, né? Eu tinha conseguido fazer a minha reeducação alimentar, só que eu ainda não conseguia me sentir bem, não conseguia me sentir à vontade, vamos dizer assim, com a comida, com a alimentação. De alguma forma, aquilo ainda estimulava a minha ansiedade. Eu não sabia o que era fome, eu não conseguia escutar o meu corpo, que é uma das coisas que hoje em dia é um dos processos de autoconhecimento que eu mais dou valor e escuto, assim, porque você precisa, independente de qualquer tipo de alimentação que você faça saudável, né? Uma das premissas é você aprender a escutar o seu corpo, o seu organismo. Foi um processo muito importante, mas eu ainda não tinha, de fato, amadurecido a minha relação com a comida, sabe? De fato, eu não olhava pra ela ainda, eu olhava pra ela como algo ruim que me causava dor, sabe assim? Mas, nesta época de 2015, mais ou menos, eu já estava morando em Salvador.
Esse processo começou, gente, quando eu morava em Minas Gerais, tá? Se vocês assistirem um vídeo aqui, tem um vídeo também, eu vou deixar aqui no final do vídeo um pouco da minha história, e aí vocês vão ver que eu tenho uma vida bem cigana. Então, assim, quando eu comecei esse processo, eu morava em Minas Gerais, em Sabará. Depois disso, eu fui morar no Sul, né, já casada. Na época, agora, né, no ano de 2015 para 2016, eu já estava morando em Salvador com meu marido. E foi lá que eu conheci a Low Carb. Foi morando lá em Salvador, foi nesse processo, eu tava terminando a minha faculdade, e aí eu conheci a Low Carb através de vídeos no YouTube e de pessoas que teve aquele boom nessa época, nessa fase teve um boom, assim, de pessoas estudiosas, né, que buscavam muito artigos científicos para trazer comprovações mesmo do benefício da low carb, do jejum intermitente, enfim, de toda essa, de comer com fome, né, de todo esse lado de estilo de alimentação. E aí, basicamente, eu mergulhei nesse mundo. Eu comecei a ler artigos, eu comecei a assistir vídeos e eu escutava deles tudo que eu precisava e gostaria de ouvir naquele momento. Tipo, que você não precisa ficar pensando na comida o tempo todo, que você não precisa viver com marmita o tempo todo, que você simplesmente escuta o seu organismo para quando você perceber que é algo físico, a fome, né? E que o seu corpo vai te dar sinais de que você está com fome. Então, pra mim, aquilo fez assim na minha cabeça. Puf! E eu pensei, cara, é isso. Eu me sinto livre pensando dessa forma. Que eu não preciso ficar o tempo todo pensando, daqui a pouco eu tenho que comer, daqui a pouco eu tenho que comer, daqui a pouco, sabe assim, em comida. E pra mim, aquilo foi um estalo muito grande. E a low carb, sim, serviu para que eu me autoconhecesse, conhecesse o meu organismo, o meu corpo, como funcionava, o que era fome de verdade, o que é uma necessidade fisiológica, né? Uma necessidade do nosso corpo, como ir no banheiro, como beber água, como dormir, relação da importância da nossa composição corporal, de que a balança não é de fato a resolução de todos os nossos problemas, se ela tá baixando ou não, porque tem seu índice de gordura, de massa magra, enfim, gente, eu conheci um universo e aquilo pra mim foi extraordinário naquele momento, porque era o que eu precisava. Pausa para água. E essa fase foi muito importante. Eu aprendi a ler rótulos, eu aprendi sobre o meu corpo, eu aprendi sobre jejum intermitente, eu aprendi muito sobre indústria e sobre o quanto eles necessitam que a gente precise de lanchinhos saudáveis. Eu aprendi a comer comida de verdade, independente da hora, a saciar a minha fome, a necessidade real do meu corpo. Aprendi sobre o poder que a nossa alimentação tem no nosso corpo em relação à cura. O quanto os alimentos, ele tem o poder de cura do nosso corpo. E aí, naturalmente, o meu corpo começou a perder peso de novo. Eu saí, né, daquele peso que eu me mantive por anos e comecei a baixar de novo na balança, em medidas e em tudo. E aquilo pra mim foi extraordinário, porque eu tava de fato começando a me sentir livre em relação à comida. E o poder que a comida detinha sobre mim, de eu ter que ficar pensando nela o tempo inteiro. Eu sentia que eu estava comandando o meu corpo, entende? E não a comida comandava a minha vida. E de 72 quilos, né, que na época eu estava, eu fui pra 60 quilos. E isso pra mim foi libertador. O poder que eu tinha sobre o meu corpo e sobre a alimentação. E de fato, comendo comida de verdade. A pessoa tá andando, gente. Eu tô com dificuldade de comprar roupa porque não tem roupa pequena, porque eu sou magra. E o meu pensamento é o quê? Eu vou perder esse peso, né? Porque a minha composição corporal não era tão boa assim, apesar, né, de eu estar num peso há muitos anos, poderia melhorar. Eu pensei, vou perder este peso e vou construir massa magra. Mas aí, caros amigos, ocorreu um incidente no meio do caminho. Um incidente pra mim, mas não pra Deus, porque Ele sabe de toda a nossa vida e de tudo que é pra ser. E aí eu descobri que eu tava grávida, foi em 2017, julho de 2017, eu engravidei do Inácio, né, do meu único filho. E aí qual foi o processo
da gestação. Vocês pensaram, ah, Verônica, tá tudo certo, conheceu a low carb, enfim, tá nisso até hoje. Não, meus amores. A gente tem que entender que o estilo de vida saudável, que o processo de emagrecimento não é uma linha reta, como nada na vida é. E a gente vai viver altos e baixos. A gente vai ter várias questões. Nossa vida não para. Nossa vida não para pra gente fazer academia, pra comer bem, enfim, não para. Várias outras coisas vão interferir. E neste momento, o que estava interferindo em mim era a minha gestação. Eu estava em Salvador, estava no meu penúltimo semestre da faculdade para me formar em psicologia. O carb, né, que eu fazia na época, então eu não comia nada com farinha, nada com açúcar, porque vocês sabem que a farinha branca, ela se transforma em açúcar no nosso sangue. Então, a minha alimentação era totalmente em comida de verdade. Vegetais, frutas, proteína, enfim, era isso. Eu descobri minha gestação, né, eu tava com 1 mês em julho. Até novembro, eu não ganhei peso. Eu, na verdade, perdi 2 quilos, 58, 59 quilos, porque eu passava muito mal. O meu corpo, ele tava bem confuso, porque eu fazia muito jejum antes, né, de engravidar. E quando eu engravidei, eu não entendia muito bem o que fazer, porque eu não sentia fome, mas ao mesmo tempo eu me sentia enjoada. E para diminuir o enjoo, eu não entendia ainda que eu precisava comer alguma coisa, sabe assim? Então tava tudo muito confuso pra mim. Eu comecei a me sentir muito fraca, até novembro. A gente pediu que a ajuda aos universitários, pedi ajuda à minha mãe. Minha mãe foi pra lá, pra Salvador, pra ficar comigo. Na época o Aurélio trabalhava, chegava muito tarde da noite. E mesmo que ele fizesse o que eu tinha ensinado pra ele em relação à comida, ele não sabia fazer um feijãozinho da minha mãe, sabe assim? Não tinha, mas assim, a comida do meu marido é deliciosa, né? Mas sentia muita falta da comida, assim, sabe? E eu enjoei, gente. Nossa, paguei muita língua em relação à minha gestação. Não é assunto para esse vídeo, mas assim, eu enjoei de alho. Eu não conseguia sentir o cheiro do alho fritando. Eu não conseguia sentir o cheiro da minha geladeira, assim, de abrir a geladeira. Então, assim, eu não conseguia cozinhar. E aí, meu amor, veio o boom. De novembro de 2017 até 2018, março, Inácio nasceu 9 de março. Chutem aí quantos quilos que eu ganhei? 36 quilos! 36 quilos. De 60 quilos eu fui para 96 quilos. Vamos dizer assim, tipo assim, gorda, vamos dizer assim. Não me sentia, gente, eu não me sentia. Eu sabia que eu tava grande, eu sabia que eu tava larga, meu quadril tava imenso, a minha barriga foi imensa. O Inácio nasceu com 4.935 quilos. O Inácio nasceu com 4,5 quilos, vocês têm noção disso? Então a minha barriga parecia de gêmeos, mas de uma certa forma, eu me sentia ok. Eu me senti bonita a gestação toda. Mas, gente, 36 quilos, vocês têm noção disso? Meu médico quase pirou comigo. E quanto mais ele falava sobre o meu peso, mais a minha pressão subia. E só subia quando eu ia, né, pro consultório, porque eu sabia que ele ia falar do meu peso. E, gente, ai, Verão, como é que você engordou isso tudo? Comendo.
comendo, assim, eu sentava com um prato de comida que vocês não têm noção, de pedreiro, e eu repetia. Vocês não têm noção. Passou toda a gestação, tive o Inácio. Quando cheguei em casa, me pesei. Eu estava exatamente com 90 quilos. Os 5 quilos da criança tinham saído, né? Os 6 quilos, na verdade, vamos contar ali uns 700, 800 gramas da placenta. Só que, como meu estilo de vida é muito maluco, eu tava num processo de muita mudança. Exemplo, eu estava me formando na faculdade e eu não deixei, eu não parei, eu ia com o Inácio, minha mãe esperava lá embaixo. Nossa, graças a Deus a minha mãe conseguiu me ajudar muito, não tenho nem palavras para agradecer. Tudo que ela fez por mim, pela gente, e eu consegui me formar, então eu tava no processo de formar. O Aurélio não estava mais morando lá com a gente em Salvador, porque já tinha saído a nossa transferência, e ele já tava em Santa Catarina, então eu não tava lá com ele. Eu organizando mudança sozinha, com um recém-nascido, me formando. Gente, assim, uma loucura. E aí o que eu pensei? Verônica, foca no que você precisa focar de resolver problema. Você não vai focar em processo de emagrecimento, pós-parto, nada disso. E foi isso que eu fiz. Eu não dei zoom naquilo porque eu não podia naquele momento. Aconteceu também vários incidentes. O Inácio ficou internado depois que nasceu, recém-nascido. Também já tem um vídeo aqui do que aconteceu com ele. Também posso deixar no final. No final aqui do vídeo eu deixo nos encartes para vocês assistirem. Então foi um processo de extremo estresse e eu não parei em nenhum momento para pensar em emagrecimento. Eu tava pouco me importando. Eu tava vestindo as mesmas roupas da minha gestação e tudo certo, depois eu cuido disso. 3 meses se passaram e a gente já tava se mudando para Santa Catarina e eu já estava com 80 quilos. Ou seja, eu já teria perdido, se eu tivesse engordado o permitido, ganhado peso, o permitido, né, o indicado para uma gestação normal, vamos dizer assim, eu já teria eliminado os 15 quilos, né? Porém, meu amor, ainda tinha 20 quilos para perder. Agora já estava em Santa Catarina e de setembro, fui pra lá, na verdade, no meio do ano, foi em junho. E aí a minha mãe ficou lá esperando, a nossa mudança atrasou, então só foi chegar em julho. A minha mãe foi embora de lá em agosto, o Inácio tava quase com 6 meses, né? E em setembro eu comecei a focar mais na minha alimentação, né? A voltar a fazer o que eu fazia, aos poucos, gente, engatinhando. Porque tem uma vida nova ali pra gente cuidar. Eu tava numa cidade nova que eu não conhecia. Nada, tava eu e o Inácio, uma hora ele precisava sair para trabalhar, eu não tava treinando fora, eu fazia atividades dentro de casa. Vou deixar até vídeo sobre isso. De setembro para dezembro, em 2018, eu cheguei nos 75, 76 quilos. Ou seja, já tinha eliminado mais uns 5 quilos. Em 2019, cheguei nos meus 65 quilos, em dezembro ali, mais ou menos. O ano de 2020 foi muito difícil, o resto também. Porém, o que eu foquei? Cara, se eu continuar desse jeito, todo o meu processo de emagrecimento vai embora. Treinava com lives das pessoas, treinava com vídeos no YouTube, treinava, gente, fazia um treino ali, sem peso, enfim, ou com peso que eu tinha dentro de casa, eu dava um jeito e continuei treinando. Mas pro final de 2020, quando as academias voltaram a abrir, eu comecei a treinar, eu cheguei nos meus 60 quilos. E pensa numa felicidade. Pensa numa realização. Minha cabeça era, agora que eu cheguei nos 60, eu vou voltar àquele plano inicial que eu tinha antes da gravidez de ganhar massa. Porém, o meu erro foi o quê? Não procurei profissionais. Eu fui ganhando massa magra, porém, como a alimentação não estava tão limpa, vamos dizer assim, né? De vez em quando eu comia umas besteirinhas, isso, aquilo, outro. Cheguei ali no meu 64, passou o ano, primeiro ano em Ponta Porã, e no segundo ano de Ponta Porã eu comecei a ganhar mais quilo. Com isso, a minha vida não para, a gente recebeu, né, a transferência pra cá, onde eu tô agora, que é pra Valença, Rio de Janeiro.
querendo ou não, isso é um ponto estressor a mais, de ansiedade a mais. Porque, cara, você vai mudar de vida de novo, você vai passar por uma mudança de novo. Já passei por inúmeras mudanças. Ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é minha agenda, né? Meu planner de 2023. E aí, eu sempre ia marcando aqui, gente, ó. Eu passei o ano de 2023, boa parte dele, até o mês de setembro. Foi quando eu cheguei no meu maior peso, assim, tentando e tentando. Então, eu começava aqui, ó, aqui tá escrito dia 1, dia 2, dia 3, e eu começava, segunda-feira. Toda segunda-feira eu começava a regrar mais a minha alimentação, diminuir mais o carboidrato, só que eu sabia que eu tava um pouco perdida. Perdia 2 quilos, daqui a pouco, do final de semana, aumentava 2 quilos, sabe assim? O que foi importante nesse momento? Tentar, não desistir. Ainda a gente saiu de férias, enfim, ó, agosto tá aqui, ó, 28 de agosto, 70 quilos,5. Aí dia 29, eu começava de novo o processo, ó. 70,4, quarta, 70,2. E outra coisa também, a balança você tem que saber usar ela. Porque se você não tiver emocionalmente muito bem, não direcionar ela para o que de fato ela possa te ajudar, ela vai te atrapalhar. E nesse momento, meu nível de ansiedade estava tão grande que ela me atrapalhou. E aí, por exemplo, você se pesar 3 dias seguidos, não faz sentido. Isso aumentava a minha ansiedade. Quando chegou aqui, ó, setembro, 14 de setembro de 2023, eu estava com 70,8. E aí escrevi aqui, começo dieta. Pedi ajuda, falei com a minha irmã, falei com meu marido, eu preciso de ajuda. Eu não tô conseguindo, eu tento, mas meu nível de ansiedade tá assim, tá assado. Um ponto muito importante é rotina, organização. Comecei o meu processo de novo de emagrecimento, mas com a dieta certinha, pesando a minha alimentação, e começou a funcionar. No começo eu acho que eu não tava acreditando, sabe? Sabe quando você tenta tanto, e sempre volta ali, e cada vez que eu tentava, mais eu ganhava peso, Minhas roupas começaram a não caber mais. Aí as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, Verônica, mas você tá ótima, né? Sim, eu tava ótima, tipo assim, tava vestindo ali, indo pro 40, vamos dizer assim, tô ótima. Mas tipo, as minhas roupas mesmo, de 38, a liberdade que eu tinha em relação ao que me vestia, como está, a minha felicidade e tal, no sentido assim, de me sentir à vontade comigo, não tava mais. Minha ansiedade tava imenso, eu não tava tendo qualidade de vida e o meu peso tava subindo. O peso, na verdade, era uma consequência. Hoje é 1º de 2024. E foi um processo lento, sem pressa, porque eu falo pra vocês, é o meu estilo de vida. Eu não tenho pressa, eu não tenho prazo pra isso, porque eu não trabalho com isso, mas é algo que eu quero seguir na vida. Então é algo construído diariamente. De 70,8, hoje eu estou com 65,7. Eu tô muito feliz, muito realizada. Além do peso, a minha composição corporal não é a mesma coisa de quando eu tinha feito 60 quilos lá atrás. E eu virei o ano extremamente grata e feliz. Porque ano novo, né? Novos recomeços. E me sentindo muito mais forte, muito mais muito mais dona de mim. E aí eu pergunto pra vocês, em todo esse processo, durante a minha vida, desde os meus 13 anos lá atrás, até hoje, eu com 33 anos. Meu Deus, 33 anos. O que você viu de igual nisso? O que fez tudo isso acontecer nesses anos todos? Deixa aqui nos comentários. Uma coisa muito simples, mas muito difícil de pôr em prática, que é a tomada de decisão. Eu falo pra vocês que em todos esses processos, a tomada de decisão foi o que mudou a minha vida. A tomada de decisão, me colocando como protagonista e não me vitimizando, me colocando no centro das questões que eu precisava resolver, que depende de mim, que não depende de ninguém, que ninguém vai fazer por mim. Todo mundo pode tentar ajudar, mas se eu não quiser, se eu não decidir, se eu não fazer por mim, ninguém vai fazer e o resultado não vai vir. Isso que eu estou falando não é somente num processo de emagrecimento, não é numa mudança de estilo de vida, mas é em qualquer área da sua vida, em qualquer questão que você deseja mudar. Se você não tomar a decisão, se você não colocar como responsável por aquele processo, nada vai acontecer.
Então, hoje, dia 1º de janeiro de 2024, eu convido você a tomar uma decisão na sua vida. Uma decisão que faça com que você se torne uma pessoa mais feliz, mais realizada, que se sinta mais você. Para qualquer área, gente, para qualquer questão que você tenha aí, inculcada aí na sua cabeça, que só você sabe, no seu coração. Mas eu tô dando um exemplo aqui do meu processo de emagrecimento no sentido do quanto ele me incomodava e me tirava de mim. E o quanto ele, acontecendo, me devolveu toda a minha determinação, né? Eu posso diariamente comprovar em mim o quanto eu sou determinada, o quanto eu sou forte, o quanto eu comando no sentido de o que eu consigo fazer para correr atrás de uma coisa, né? O que tá ali ao meu alcance, eu vou fazer. O quanto as desculpas, né, que a gente fala, enfim, não vai alterar nada. Muito pelo contrário, vai deixar a gente naquela mesma zona de conforto. Então, eu achei importante trazer esse vídeo para vocês, pra gente compartilhar, pra eu compartilhar com vocês todo esse meu processo e saber também de vocês, ter troca de algo que você queira muito mudar nesse ano. De que nunca é tarde, de verdade, independente da sua idade, Outra coisa, para quem também tá em relação a processo de emagrecimento especificadamente, não ache que é algo superficial. Não acho que emagrecer, perder peso, se sentir bem em relação, enfim, ao espelho, à roupa, não pense que é algo fútil, porque não é. Autoestima, você se sentir bem com você mesma, isso te traz de volta a você. E isso vai refletir em todos os âmbitos da sua vida. Se você não tá bem com você mesma, se você não consegue comandar o que você põe na boca, o que você faz do seu próprio corpo, que é a sua morada, você vai conseguir comandar o quê? Em qualquer ponto. Seja no seu papel de mãe, de esposa, no seu papel profissional, enfim. Tudo parte disso. Então, sim, eu espero muito que esse vídeo desperte, desabroche algo que tem aí no seu coração, um desejo, e que eu tenho certeza que se você decidir, você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque quando Deus coloca um desejo no nosso coração, é porque Ele sabe que a gente consegue. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu amei gravar eles e compartilhar essa história da minha vida, que ainda não terminou, porque seguiremos, porque todo dia é um dia, né? Porque é um processo com vocês. Se vocês gostaram, né, de vídeos assim, também pode deixar aqui nos comentários para eu gravar mais. Vocês sabem que eu adoro, que é algo de mim, então é algo muito natural para me gravar para vocês. Quero trazer vídeos aqui também de dicas assim simples, que você não precisa nada, é simplesmente você e sua decisão para fazer acontecer e mudar os seus hábitos. Então, se vocês querem esses vídeos também, bota aqui embaixo que eu vou tentar trazer para vocês. Dicas simples, mas que funcionam e funcionou para mim, vai funcionar para vocês também. Então, não vão embora sem deixar seu like, sem se inscrever aqui no canal, porque isso faz muita diferença no meu trabalho, para que esse vídeo alcance mais pessoas. E se você tem aquela pessoa que precisa escutar, que precisa assistir esse vídeo, que precisa estar aqui comigo, compartilha, envia esse vídeo para essa pessoa. Em tempo real, tô lá no Instagram, @VeronicaSCGuedes. Um beijo imenso no coração de vocês. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo.